um pouco de história sobre a economia brasileira, eu resolvi construir essa playlist de forma bem didática para mim mesmo, em primeiro lugar, para eu poder reconsultar esse tipo ou revisitar esse tipo de conteúdo por aqui. E estou utilizando um livro texto base, eu adotei esse livro, apesar de não ser o correto, resolvi começar a partir do período republicano, ou seja, entender a história econômica do Brasil a partir de 1889. Por quê? Porque, por se tratar de uma república, fica menos difícil entender a política econômica por presidente, né? Então, aqui está o livro-texto que eu adotei. Esse livro ele tem um pouco de viés, né? Como tudo no Brasil. Então, não é 100% confiável, mas, enfim, dá um panorama, pelo menos. A Ordem do Progresso, 100 anos de política econômica a partir de 1889. E hoje eu quero continuar tratando sobre um tópico do final do capítulo. Deixa eu até ver que capítulo que é esse, porque esse livro não seria o correto eu entender um pouco de história econômica do Brasil a partir disso, né? Mas é a escolha que eu fiz e agora quero concluir. Então, esse livro, eu estou no capítulo 2, ou seja, sobre a Primeira República, que vai até 1930. E aí, até 1930, muita coisa aconteceu na economia desse país, sendo que o auge foi ali por volta de 1913. O título do capítulo é o seguinte: Apogeu e crise na Primeira República, entre 1900 e 1930. E eu estou já no último tópico desse livro, antes da conclusão, que é uma reinterpretação da historiografia tradicional. E hoje eu quero fazer a leitura de um ou dois parágrafos. Esse livro ele não é muito bem organizado, sabe? O texto é muito denso, no sentido de que os períodos são extensos também. Bom, os parágrafos, eles são muito... Os períodos, na verdade, né? Porque o período é um conjunto de parágrafos. São muito extensos. Bom, vamos lá, porque não adianta também ficar reclamando muito aqui. Mas antes disso, eu só preciso contextualizar o seguinte: quem foram os presidentes? Quem foram os presidentes nessa Primeira República, né? Os presidentes foram, vamos começar lá com Manuel Deodoro da Fonseca, que não foi... enfim, foi um líder, né? Manuel Deodoro da Fonseca, 1889, depois Floriano Peixoto, 1891, Prudente de Moraes, aí sim, já presidente, 1894, Campos Sales, 1898, Rodrigues Alves, 1902, Afonso Pena, 1906, Nilo Peçanha, 1909, Hermes da Fonseca, 1910. Foi nesse período, inclusive, que o Brasil encontrou seu auge econômico, né, a Era de Ouro, entre 1910 e 14, com Hermes Rodrigues da Fonseca, Venceslau Braz, 1914, aqui com crise por conta da Primeira Guerra Mundial, Delfim Moreira, 1918, Epitácio Pessoa, 1919, Arthur Bernardes, 1922, Washington Luiz, 1926 até 1930. Ou seja, a Primeira República foram com esses elementos aqui: Manuel Deodoro da Fonseca, né, Floriano Peixoto, Prudente Moraes, Campos Sales, Rodrigues Alves, Afonso Pena, Nilo Peçanha, Hermes da Fonseca, Venceslau Braz, Delfim Moreira da Costa Ribeiro, Epitácio Pessoa e Arthur Bernardes, e por fim Washington Luiz, até 1930. Bom, tendo dito isso, vamos ao texto de hoje, então, já com essa reinterpretação da historiografia tradicional de todo o capítulo sobre a Primeira República. Não se deve perder de vista, entretanto, que o poder de São Paulo não era absoluto nessa Primeira República e que nem sempre os políticos paulistas detiveram o controle da máquina política federal extremamente eficaz que seus líderes históricos construíram na virada do século. Vários exemplos, como os da eleição presidencial de 1910, quando São Paulo apoiou o candidato dissidente, que incluíram o suporte federal à defesa do café em sua plataforma eleitoral e perdeu, podem ser arrolados para ilustrar esse ponto, mas isso nos levaria para muito além da presente discussão. Para desenvolver os argumentos críticos da visão tradicional apresentados a seguir, somente é necessário que se postule a noção intuitiva de que, se a posição hegemônica possuída por qualquer classe não pode fundamentar-se senão na importância que ela possui em alguma instância da atividade econômica, não se pode ignorar que a hegemonia política não pode ser exercida unilateralmente e de forma incondicional. O fato da hegemonia pressupõe indubitavelmente, conforme Gramsci, aqui você já vê que um autor de esquerda como esse mencionado no texto já mostra o viés do livro, né? Então isso coloca em jogo, em suspeita, todo o texto. Pode estar completamente enviesado. O grupo da hegemonia, como notado por Gramsci, pressupõe indubitavelmente que se deve levar em conta os interesses
e as tendências dos grupos sobre os quais a hegemonia será exercida, isso é, que o grupo diferente faça sacrifícios da ordem econômica corporativa. Último parágrafo para o vídeo de hoje, para a gente avançar, porque senão não termino nunca esse texto. Não obstante a literatura tradicional sobre política econômica no Brasil republicano pré-1930, que deriva todo o seu atrativo de plausibilidade a priori do fato não controverso da hegemonia paulista, demonstrou uma notável falta de interesse em atentar para essa verdade quase acaciana. Com efeito, a afirmação tradicional de que a política econômica do governo federal teria consistentemente favorecido os interesses corporativos da cafeicultura, elaborada como um simples corolário da hegemonia política deste grupo, é basicamente incorreta. Isso será demonstrado a seguir questionando-se a própria validade empírica dos dois fatos estilizados que formam suporte de evidência factual da visão tradicional, que o governo federal sempre curvou-se às pressões da cafeicultura no sentido de apoiar programas de valorização e que sistematicamente favoreceu a depreciação cambial. Considere-se primeiramente a noção de que o governo federal sempre esteve pronto a sustentar os preços do café e que isso teria sido motivado pela intenção de proteger os interesses setoriais da cafeicultura. Deve ser lembrado, antes de mais nada, que o governo federal efetivamente negou apoio à valorização em situações críticas, como em 1906 e 1929. Não promoveu a constituição efetiva de uma instituição federal permanentemente dedicada à valorização do café, como demandado por São Paulo na primeira metade dos anos 20. Então veja que ele está nos dizendo que não houve um apoio tão 100% assim entre União e, nesse caso, São Paulo, tendo finalmente retornado à sua responsabilidade informal pela defesa de preços ao governo paulista em fins de 1924. E terceiro, somente interveio financiando a retenção de estoques esporadicamente em 1908, 1917, 1921, através do Banco do Brasil em 1923 e 24. Bom, eu paro por aqui. No próximo vídeo continuo a partir deste ponto, sobre as razões para que essa atitude cambiante do governo federal em relação ao envolvimento com a defesa do café são variadas, mas admitem uma certa generalização. Bom, então é isso. Próximo vídeo, então. Próxima semana, continuando a história sobre a economia brasileira, que é extremamente complexa, né? Valeu!